Sport foi o primeiro brasileiro a estudar moda profissionalmente em Paris. O estilista projetou-se nacionalmente na década de 60. Hoje, Rui expõe as suas criações em um ateliê aqui no bairro Moinhos de Vento. Rui nasceu no dia 23 de novembro em Novo Hamburgo. Desde os 16 anos, sabia que ser estilista era a sua vocação. No momento que eu decidi, que me encontrei que eu queria fazer moda, minha meta era sair de Novo Hamburgo. O primeiro espaço foi Porto Alegre e me inscrevi no Instituto de Belas Artes, então é o Instituto de Arte hoje. Fiz vestibular, cursei 3 anos, e no terceiro ano cheguei à conclusão que aqui não ia encontrar o que eu queria. Depois pensei, Rio, São Paulo, não tinha nada melhor. Então resolvi, com 22 anos, estudar em Paris. Fui para ficar 8 meses, fiquei 3 anos. Imagina 22 anos caindo em Paris, no mês de outubro, já outono, frio, nevando os dias seguintes, tudo era novo para mim. E tive muita sorte, eu tive muita sorte na vida e um percalço. A minha história está mais ou menos contada num livro que eu editei, que foi lançado em fim de década de 90, princípio da década de 20, que o nome é Memórias Alinhavadas. Yves Saint Laurent e o Karl Lagerfeld estudaram na mesma escola que eu, mas um ano depois. E o senhor chegou a trabalhar lá com alguma coisa? Trabalhei, fiz 2 anos de curso. Eu tinha praticamente 9 horas de aula por dia, de manhã, de tarde e de noite. Queria aproveitar bem e fiz o principal curso que eu fiz esse mesmo que os 2 famosos internacionalmente cursaram, que é a Chambre de Syndicate de la Couture Parisienne. É uma escola de moda que preparava, tipo uma escola profissionalizante, que preparava moças, principalmente, alguns rapazes, que faziam curso preparatório para depois ser ajudante nas grandes casas de moda. Então tinha muitas filhas de costureiras e modelistas do Dior, do Givenchy, não tinha ainda, estava começando, Lanvin, Nina Ricci. As filhas iam fazer o curso equivalente ao nosso ginásio e depois se empregavam como ajudando a procurar alfinete, a varrer, esse trabalho bem chão, e aí fazem carreira. Eu acredito que daquelas turmas meus colegas não, porque as meninas que estavam no curso fizeram carreira depois nas grandes casas de moda nos próximos anos seguintes que percorreram. Eu realmente fui para ficar 8 meses, que eu tinha a herança do meu pai, e o dinheiro terminou da herança, e eu telefonei, escrevi, naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada. As cartas levavam 8 dias para chegar. Eu escrevi para minha mãe e para o meu irmão que eu queria ficar mais tempo lá, que se não tivesse mais dinheiro para me mandar mensalmente, eu iria trabalhar, mas eu não queria voltar para o Brasil, naquele momento. Eles foram muito legais e disseram que continuariam mandando dinheiro e depois iam resolver como é que eu ia pagar. E fiquei, mas só para receber dinheiro mais 1 ano. No terceiro ano eu
segundo para o terceiro ano eu trabalhei. Trabalhou com... Trabalhei em moda. De volta a Porto Alegre, Rui teve um grande apoio da imprensa local, o que impulsionou a sua carreira. Voltei para o Brasil e tive imensa sorte de... Tudo me favoreceu, porque eu cheguei aqui e era o início da crônica social. Era um boom assim, de jornalismo. E, logicamente, vindo alguém de Paris, falando fluentemente francês, 25 anos, e não era dos mais feios, eu tive uma grande cobertura de revista e jornal, e entrevistas, e que em poucos meses eu abri um apartamento pequenininho no edifício Nice, na Salgado Filho, e comecei a fazer chapéus. Em 2, 3 semanas eu fiz um desfile primeiro, muito pequenininho, bem reduzido. Eu comecei a aparecer clientes de tudo que é lado. Aí eu precisei de ajuda, não podia mais fazer tudo sozinho. Aí eu pedi que me ajudasse a achar uma moça que quisesse aprender a fazer chapéu e me assessorar, ter uma espécie de secretária. E um dia, eu voltando da rua, eu tinha uma empregada, entrei no meu ateliê, no minúsculo ateliê, e tinha uma moça sentada com um vestido aberto, bem grande, assim, saia godê ponche, e olhou para mim: o senhor que é o senhor Rui? E o senhor, não, eu vim mandado aí da dona fulana, que o senhor está interessado em secretária. Eu digo: estou. Só que eu não posso te pagar, porque eu estou começando, mas eu vou te ensinar a fazer chapéu. E elas vão fazer essa permuta, vai fazer um estágio comigo. Ela topou. Começou no dia seguinte, ela começou, como ela sempre se lembra, dia 1º de abril. E disse que ela passou o 1º de abril e eu que passei o 1º de abril para ela. Em resumo, 2 anos depois nós casamos. Rui não existe sem ela. Quer dizer, lutamos juntos naquela história assim. Amar é olhar os dois numa mesma direção. Esse é o exemplo. Até hoje nós trabalhamos duro, passamos diversas fases boas, melhores, lindas, menos bons, e estamos lutando ainda, depois de 50 e poucos anos de casado, e dando planos, fazendo planos ainda. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Tem uma filha linda, querida, e uma neta, Maria Paula e Antônia. O mundo mudou. E a moda sempre é o reflexo do mundo, do que está acontecendo. Naquele tempo não existia, no Brasil, principalmente na Europa, começava o prêt-à-porter, de encontrar roupa pronta. Era tudo feito sob medida. Mesmo das costurinhas mais simples de bairro, até as madames que então iam nos ateliês de moda, que vinham os moldes de Paris, e se copiavam esses moldes, se reproduzia, e tudo era muita influência em Paris, tudo era Paris, e quem sabia falar francês era a gente. Sabia falar francês era chiquérrimo, era maravilhoso, era um charme, tudo isso eu explorei muito bem, e que me deu essa força que eu falei há pouco. E o prêt-à-porter começou nos anos 60, 70. Hoje, por exemplo, a alta costura tem ocasiões especiais. E hoje o trabalho meu agora, por exemplo, estamos numa reformulação de valores, de marketing, de gestão, de tudo, adaptando aos novos tempos. E hoje a minha grande linha de sustento não é a alta costura, é um prêt-à-porter. É um pronto para usar, principalmente em linha festa. Só que tem um problema, às vezes tem muita gente que não sabe que nós temos a linha festa prêt-à-porter. O outro diz: não, eu não vou lá porque é muito caro. Eu tenho sinônimo de caro. O sofisticado assusta as pessoas. E meu lema é um pouco snob, ou às vezes chamo isso
O lema da minha maneira de ver moda, de ver a maneira de vestir, é uma frase que diz: a sofisticada originalidade do simples. O sofisticado e a originalidade assusta, e o simples assusta os novos ricos, porque eles acham muito simples, elas queriam coisas mais exuberantes. Então a gente está tentando agora conjugar tudo isso, o simples com um pouco mais de efeito e um pouco menos de sofisticação. Mas sempre com aquela verdade que é muito nossa. Eu digo nossa porque nós aqui somos uma equipe de gente que todos trabalham hoje na criação, não são só coisas minhas. Eu tenho uma contramestre, uma gerente de loja, as próprias costureiras, então, às vezes são palpite, porque a visão de cada um é diferente do mesmo ponto de vista. Então, hoje, quem dizer que as roupas todas, alta costura, sim, eu faço mais desenho ainda com a minha gerente de produção. Mas outros fazem, isso aqui vende. Tem o lado comercial, que é muito importante, que pode ser bonito, mas não vende, não é comercial. Antigamente se dizia, nas lojas, não é balcão. Quer dizer, balcão era aquilo que rodava. Às vezes um vestido de festa fica 1, 2 anos pendurado, ninguém se interessa. De repente, no dia seguinte, entra alguém, exatamente isso que eu queria. Então, a moda de festa não sai de moda. Então, a nossa moda de festa veio ao encontro dessa necessidade hoje de se vestir rapidamente com preços muito menores que a alta costura, que às vezes chegam a ser 50%, 60%, 70% mais barato, mas com a mesma tecnologia, com a mesma capricho, que essa linha do prêt-à-porter é todos modelos únicos, não são de série. Não são como esses exclusivos. Então, essa é para mostrar a necessidade que, em todos os setores tem isso, da medicina, o comércio, a renovação, a constante renovação. Isso não é de fácil, é muito difícil, principalmente para artistas como eu. Eu tenho gente que a minha mulher, por exemplo, Doris, olha muito mais esse lado administrativo. Eu não me preocupo com detalhes se tenho dinheiro para pagar ou não tenho dinheiro para pagar. Eu preciso ficar com a cabeça limpa. Eu não posso me preocupar com cheque. Eu assino o cheque, mas eu não posso me preocupar se tem dinheiro para a semana que vem. Ao longo dos anos, o estilista reuniu as suas criações em forma de acervo. Ele também tem catalogadas todas as edições francesas da revista Vogue, publicadas a partir de 1890. Todo o material está disponível a estudantes e interessados em moda para pesquisa. O senhor tem um livro que conta toda a sua história, mas o senhor tem uma história viva aqui no seu ateliê, que é o seu acervo. Quando que o senhor começou a unir as peças? Como é que foi isso? Olha, automaticamente foi se formando, principalmente com aquelas sobras de desfile, não é sobras. Quando se faz um desfile, a gente nunca faz a roupa exatamente para vender, a gente faz roupa para sonhar. Então a gente tem os vestidos assim lindos, maravilhosos, que eu sei que ninguém compraria. Mas na hora do desfile elas batem palma, vibram, acham lindo. Chegam depois para uma coisa bem mais simples, mais comportada, mais prática, mais funcional, mas tem aquela imagem daquela que apareceu na passarela. Então esses vestidos e outros que as mesmas clientes, depois de usarem muitos anos, nos devolvem para o nosso museu, que nós chamamos. Então nós temos um acervo de uma série de 70 a 100 vestidos, mas principalmente o acervo maior que nós temos é impresso. Nós temos desde 1890 até a revista Vogue, que chegou ontem. A Vogue francesa, que eu guardei, as outras eliminamos. Então eu tenho todos os anos 50, 60, 70, 80, 90 arquivados por mês. É um trabalho muito interessante, principalmente esse trabalho da minha mulher, da Doris, que ela é muito caprichosa, muito organizada, e tem uma pessoa, uma ex-secretária minha, que vem 3 vezes por semana para organizar tudo isso. Agora, se você me dissesse, chegasse assim, eu quero ver o vestido da dona fulana
que fez em maio de 1980. Eu levo 5 minutos e trago a pasta de 1980 com o desenho original dela, quanto ela pagou, quantos metros ele levou e tudo isso. É um exagero, mas é interessante. A história da moda está toda aqui, então. A história da moda de Porto Alegre está aqui. Eu gostaria muito, às vezes me preocupo, todo esse trabalho que dá muito prazer de fazer para quem gosta, que se perca. Eu gostaria que ficasse. Não tenho ter a pretensão de ser um museu, mas ficasse uma escola de estilismo, alguma coisa que eu não tivesse acesso ao público. Infelizmente ou felizmente, não sei, a moda atual é global, quer dizer, eu digo pior, isso não devia dizer quem trabalha com moda, todos se vestem mal, nós nos vestimos muito mal no mundo inteiro. E o verão de bermudão, de chinelo de dedo é aqui em Paris, Berlim ou na Rússia. Quer dizer, mas isso eu digo é evolução, quer dizer, para o bem ou para o mal eu não sei, mas está cada vez ficando pior. Dentro da minha concepção, dentro da concepção daqueles que fazem moda. A moda, ao correr dos anos, ela ficou mais pobre. Em termos de moda, eu acho uma coisa mais importante que existe em Porto Alegre é o inverno. Porque o inverno é japonas, casacos, botas, cachecol, pele, essa própria mudança, o edredom, bota, tira, é marcante, né? Para nós é assim, 1º de maio, tira as roupas, guarda as roupas de verão e tira as roupas de inverno. 1º de novembro é o contrário. Quer dizer, então, isso é muito europeu. Eu senti isso muito nessa mudança de estações e, principalmente, é uma renovação. Eu acho que é um novo. Primeiro, os frios que agora estão acontecendo, a gente sente mais renovado, a gente sente mais vontade de continuar do que é sempre aquelas mesmas roupas, um chinelo de dedo, um calção e uma camiseta, quer dizer. Não é isso aqui, nós precisamos nos abrigar. E o povo, o público na rua se veste bem. É bonito a gente olhar. E a gente mesmo, e muita coisa que eu almoço aqui perto, e no trajeto eu vejo muita ideia original de meninas e de senhoras, principalmente gente mais jovem, que se veste e aquela ideia, eu chego a tomar nota, olha, essa ideia eu posso aproveitar na alta costura. Existe muita criatividade no nosso povo. Então, essas roupas bem simples, de malha, mas roupas que talvez na primeira lavagem desaparecem, tem ideia, tem criatividade. E se eu pego aquela ideia e transformo ela numa lã mais leve, numa lã verdadeira, num tecido verdadeiro, ele dura anos. Quer dizer, uma ideia boa, um vestido bom, um vestido bonito, um grande modelo não sai de moda. Isso que eu muitas vezes digo que falta de conhecimento do mercado consumidor, principalmente agora essa classe média que está surgindo, que tem condições de investir, ela precisava talvez aprender um pouco mais de saber o que é qualidade, o que é acabamento, o que dura, o que é investimento em moda. Porque se tu compra um bom casaco, ele dura 10, 12 anos. Quer dizer, agora se tu compra todos os anos uma coisinha leve, tu nunca tem o que vestir. Agora disse mais um dia, eu falei isso para uma senhora mais simples, ela disse muito bem. Eu acredito que seja verdade, mas nós não temos espaço para guardar roupa para o ano que vem. Achei ótima a resposta, né?
Hoje os apartamentos são tão pequenininhos, tão pouco espaço, que elas não adianta comprar um casaco que não tem onde guardar para o inverno que vem. Toda cidade que tem água são cidades muito mais bonitas, tem espaços. Eu moro na Zona Sul. Quer dizer, principalmente no verão, esse fim de tarde, a gente passar depois do Internacional, ver aquele rio imenso, às vezes cheio de barquinhos, a vela, um pôr do sol, aquilo é tão bonito, tão gratificante que a gente diz assim, graças a Deus que eu moro aqui, que eu vejo isso no fim de dia de ter muito trabalho, vai ser uma mensagem positiva, de vamos adiante, vamos seguir, que a natureza está aí. Eu não vejo o Guaíba da minha casa, mas eu tenho ele pertinho todos os dias. A Fundação Iberê Camargo é o local da cidade preferido do estilista. A união entre a arquitetura e a natureza às margens do Guaíba é o que inspira Rui. Olha, eu gosto de todo Porto Alegre. Temos um privilégio de ter um rio, ou como muita gente quer dizer, um lago. Principalmente em frente ao Iberê Camargo Museu, toda aquela orla lá, todo aquele espaço que agora estão reformando e diz que promete dar um jardinamento muito bom. Iberê Camargo, além daquele espetáculo, daquela arquitetura toda, aquela arte do Iberê com a arte da natureza. Eu estou meio criativo hoje, né? É tão bonito, tão bom que então eu já tenho um programa certo quando amigos vêm de fora e querem conhecer uma parte linda de Porto Alegre. Eu levo para o Iberê, fim de tarde, peço um champanhe e homenageamos o Rei Sol a descer. Eu disse, numa entrevista, eu disse que acharam interessante. Eu vejo o Porto Sol através das borbulhas de um champanhe. Quer dizer, bonito, né? E bom, gostoso, lindo. E quando fica escuro, a gente vai embora tão aliviado, toda aquela orla do Guaíba que está sendo valorizada desde o casômetro, eu acho que vai deixar a nossa cidade muito, muito mais bonita. Infelizmente, não será mais para a minha geração, mas os próximos que virão terão uma cidade realmente bonita. O senhor estudou em Paris, tem uma grande experiência. Por que o senhor resolveu ficar aqui em Porto Alegre e não ir para outra cidade, ter um público maior? Por que o senhor resolveu ficar aqui em Porto Alegre? Olha, eu nunca pensei em sair em Porto Alegre. Em primeiro lugar, quando eu resolvi voltar para o Brasil, voltar para Porto Alegre, que era bem essa a meta, acharam uma justificativa para mim mesmo de ter que voltar. Eu pensei numa frase que a gente dizia muito naquela época, quem tem um olho é rei. Para ficar em Paris eu não tinha condições, eu não tinha cultura, não tinha conhecimento, não tinha capacidade. Muita gente boa do mundo inteiro quer ir para lá. Sim, mas se eu voltar para Porto Alegre, onde existe toda uma maneira antiga, superada, uma maneira que não se usa mais, que já era evidente na Europa, eu tenho mais chance de vencer. E foi o que aconteceu, com a ajuda principalmente da imprensa. E foi muito bom isso, eu nunca quis sair daqui. Gosto muito da cidade, eu me sinto Porto Alegre do princípio, desde o dia que eu pisei aqui, quer dizer, definitivamente para morar com 19 anos. Como o senhor gostaria de ser lembrado daqui a algumas décadas? Décadas é muito. Acho décadas
ninguém vai mais se lembrar de mim. Porque hoje, por exemplo, geração abaixo de 30 anos não sabe que eu existo. Quer dizer, porque eu saio da televisão, estou um pouco no jornal, os tempos mudaram, as necessidades mudaram, poucas sabem pessoas que eu existo. Em compensação, eu tenho muito carinho, muito carinho de pessoas de mais idade. Principalmente da época que eu fazia televisão. Eu fazia televisão sábados de tarde com as queridas e muito bem lembradas Tânia Carvalho, Célia Ribeiro, a ex-deputada Maria do Carmo. É uma lembrança muito boa. E naquele tempo, seguidas, vejo assim, eu vejo um chofer de táxi e diz, senhor é o senhor Rui? Eu digo assim, eu nunca vou esquecer do senhor, porque a gente, quando era pequeno, a gente não podia brincar sábado de tarde, porque a mãe queria ouvir o senhor, a gente tinha que ficar quieto num canto. Então, eu tinha chegado até meio raiva daquele cara que falava a moda. Mas o senhor conseguiu tanto tempo ficar na Berlinda e vou dizer para minha mãe que eu lhe encontrei hoje. Isso é gratificante também, é muito gostoso, sabe?